Este é o Blackview A52 e se o teu objetivo é comprar um smartphone com alguma qualidade e super barato, então não podes mesmo perder este vídeo. Fazendo aqui um rápido unboxing, podemos ver que a embalagem é minimamente robusta e assim que abrimos a mesma temos acesso ao smartphone. E reparem que o mesmo, além de uma película de proteção pré-instalada, também vem com uma capa de proteção traseira transparente em silicone bastante maleável, o que sinceramente é algo que todos os smartphones deveriam trazer, mas lá está, é só a minha opinião. De seguida temos acesso ao ejetor da gaveta dos cartões de SIM e cartão de memória e no interior deste envelope está o manual de instruções que está traduzido em várias línguas, incluindo o português. De seguida temos o cabo USB do tipo C e por fim o carregador com 10 W de potência, que até é bastante bom tendo em conta o preço deste equipamento. E por fim não temos mais nada no interior da embalagem. Ao longo deste vídeo vocês vão ver aqui o Blackview A52 sem a película de proteção instalada, mas isso fui eu que a retirei de propósito para vos poder mostrar aqui o smartphone com mais detalhe. Mas a mesma já vem incluída e vem instalada no smartphone, por isso podem ficar descansados. Como é de esperar, por este preço encontramos aqui uma construção em plástico com um toque rugoso na traseira, o que dá aqui um bom grip ao smartphone. E não dá tanto aquela sensação de ser um equipamento de gama baixa. Do lado direito encontramos os botões de volume e o botão de power, que também é o leitor de impressões digitais, que digo-vos já que funciona bastante bem. Nota-se que não é tão rápido a desbloquear o smartphone como outros equipamentos mais caros, mas é algo com o qual eu consigo viver. E além disso ainda tem a possibilidade de desbloquear o smartphone com o ecrã desligado, o que é sempre uma mais-valia. Além disso também tem a opção de desbloqueio facial caso prefiram, que funciona razoavelmente bem, mas sabemos que não é tão seguro como o sistema dos iPhones. Do lado esquerdo temos a gaveta onde podemos colocar 2 cartões de SIM ou então um cartão de SIM mais um cartão de memória microSD até 512 GB de armazenamento, o que é perfeitamente aceitável. Já na parte de baixo encontramos uma entrada jack 3,5mm para quem gosta de ouvir música com uns bons fones com fios. Mesmo ao lado temos o microfone, depois temos a porta USB do tipo C e mais à direita o altifalante que sinceramente não me impressionam muito, tanto a nível de qualidade como de volume. Atenção, o som até é aceitável, mas tem um toque demasiado metálico para o meu gosto e no volume máximo distorce um pouco. O ecrã até tem uma qualidade bastante decente, tendo em conta a gama onde este smartphone está inserido. O mesmo tem um tamanho de 6.5 polegadas e resolução HD+, o que lhe confere ângulos de visão decentes e cores assertivas. Obviamente que não temos aqui a qualidade de um ecrã AMOLED, mas por este preço não podemos pedir muito mais. No entanto, achei que as molduras do ecrã são demasiado grandes, especialmente a moldura de baixo, e confesso que não é algo que me agrade muito, mas isto acaba por ser uma questão de gosto pessoal. E finalmente, na traseira, na parte superior esquerda, encontramos o módulo fotográfico composto por 2 sensores fotográficos. O sensor principal tem 13 megapixels, enquanto que o sensor secundário, quer acreditem quer não faço a mínima ideia. A marca não menciona a resolução deste sensor secundário e eu não consegui encontrar essa informação. Já a câmara frontal tem 5 megapixels, mas mais para a frente neste vídeo eu vou falar com mais detalhe sobre as câmaras. O processador é um Unisoc 9863A1 com tecnologia de 28 nanómetros. E aliado a isto ainda podemos contar com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, sendo que esta é a única configuração que existe. Apesar de ser um processador octa-core, nota-se que em tarefas mais exigentes deixa um pouco a desejar. Por vezes demora algum tempo a abrir as aplicações e nota-se alguma falta de fluidez no sistema. No entanto, para quem procura um smartphone para o básico, navegar nas redes sociais e pouco mais, o A52 chega perfeitamente. Mas tenham sempre em atenção que em tarefas mais exigentes irão ficar desiludidos. Existe ainda a possibilidade de expandir a RAM até 3 GB, ou seja, adicionar 1 GB de RAM virtual. E para quem não sabe, eu vou tentar resumir aqui como é que funciona. Basicamente, esta RAM virtual utiliza a memória interna do smartphone para ajudar na performance, principalmente quando estamos a utilizar aplicações mais pesadas. E claro, também para executar mais aplicações em simultâneo. Agora vamos falar aqui de algo que eu adorei neste smartphone, que é a sua enorme bateria com 5180 mAh de capacidade. Que acreditem que é mesmo brutal. Eu cheguei várias vezes ao final do dia com cerca de 60 a 70% de bateria. Ou seja, o A52 para mim chega até aos 2 dias de utilização, mas lá está, isto já depende do uso que cada um dá ao smartphone. Relativamente à velocidade de carregamento, ele demora mais ou menos 2 horas para carregar na totalidade, graças ao carregador com 10 W de potência que vem incluído na embalagem. Agora vou falar aqui um pouco das câmaras. Relativamente à aplicação, a mesma é super simples, tem um layout super básico e é mesmo fácil habituar-nos. Existe o modo vertical, que basicamente significa que podem escolher a abertura ao vosso gosto, e quanto menor essa abertura, mais efeito desfocado no fundo da fotografia irão ter. Existe também o modo manual para quem gosta de controlar manualmente a abertura, a velocidade do obturador e o ISO, e em certas situações até poderá dar algum jeito. No que diz respeito às câmaras traseiras, com boa luz as fotografias são aceitáveis, e a verdade é que hoje em dia são raros os smartphones que não conseguem tirar fotografias decentes durante o dia. O maior problema é quando começa a faltar a luz, pois a qualidade piora bastante e a imagem fica com muito grão e com pouco detalhe. Relativamente ao vídeo, a resolução máxima é de Full HD 1080p a 30
60 frames por segundo. A qualidade francamente não é a melhor, mesmo com boa luz não existe muita definição e a estabilização podia ser bem melhor. Então se o vídeo for gravado com pouca luz, pior ainda, existe muita perda de definição e a imagem fica extremamente granulada, diria mesmo que nem vale a pena usar. Já a câmara frontal com boa luz faz um trabalho minimamente decente, diria que para as redes sociais etc é suficiente. E tal como a câmara traseira, o problema é quando falta a luz, existe muita perda de qualidade. Relativamente ao vídeo da câmara frontal, eu vou agora deixar aqui um clipe gravado com a câmara frontal do A52, sem qualquer edição de imagem nem qualquer edição de som, para vocês poderem ver como é que é realmente a qualidade desta câmara. Bem pessoal, este é um vídeo captado aqui com a câmara frontal do Blackview A52. Quero que saibam que não vou fazer aqui qualquer edição de imagem nem qualquer edição de som, que é para vocês poderem ver como é que é a real qualidade desta câmara. Podem ver como é que é a definição, como é que é a captação do áudio, como é que é a estabilização, como é que é também o ângulo de visão, que é super importante numa câmara frontal, como é óbvio. Não sei, o que é que vocês acham? Digam-me aí nos comentários. Já os vídeos da câmara frontal com pouca luz acaba por ser mais do mesmo. A perda de qualidade é enorme e sinceramente é preferível nem sequer usar. O A52 vem equipado com o Android 12 Go Edition de fábrica, com a máscara da Blackview, a DocOS 3.0. É uma interface que eu pessoalmente não aprecio muito, é exatamente a mesma que vem no Oscar C80 e eu também falei disto na análise do C80. Não sei porquê, mas faz-me lembrar as versões mais antigas do Android. Mas a verdade é que a experiência é fluida e intuitiva e tudo funciona bem e com poucos lags e no fundo isso é que é o mais importante. No que diz respeito à qualidade das chamadas é tudo normal, no entanto, na minha opinião, o volume do auscultador poderia ser ligeiramente mais alto, mas aqui sou eu que também já estou a ser um bocado esquisito. O Blackview A52 está disponível através da loja oficial do AliExpress da Blackview por cerca de 100 euros. Ouviram bem, é de facto um excelente preço para um equipamento com estas funcionalidades. E como sempre, na descrição deste vídeo vou lá deixar um link caso estejam curiosos e quiserem ver melhor este smartphone. Na minha opinião, tal como eu já disse mais acima neste vídeo, este smartphone é o ideal para quem procura algo para o básico, navegar nas redes sociais e não muito mais. E a verdade é que pelo preço também não podemos exigir muito mais. No fundo foi para isso que este smartphone foi desenvolvido. E tu, o que é que achaste aqui do Blackview A52? Achas que por este preço existem opções melhores? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perder todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida é só deixares aqui em baixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.